no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A Frente Nacional de Prefeitos voltou a alertar sobre a inconstitucionalidade da portaria do governo federal que reajusta o piso do magistério em 33,24%. Os dirigentes da entidade recomendaram que os prefeitos devem definir, com base na realidade fiscal e financeira do município, qual percentual darão de aumento salarial aos professores. Carlos Alberto chega agora com mais informações. As entidades municipalistas se opõem ao reajuste de 33,24% do piso do magistério e estão perdendo força diante da decisão de centenas de prefeitos seguirem a portaria federal que estabelece o novo valor do salário base para os professores. E nessa queda de braço, a Frente Nacional de Prefeitos emitiu nesta terça-feira um parecer afirmando que a portaria do reajuste assinada pelo presidente Jair Bolsonaro com o aumento do piso do magistério é inconstitucional. A recomendação da entidade é que os administradores municipais definam como aplicar o reajuste de salário da categoria. No documento, além da inconstitucionalidade apontada pela Frente Nacional de Prefeitos, a consultoria jurídica da entidade destaca que há um vácuo normativo na decisão federal. Segundo o parecer jurídico da Frente de Prefeitos, os gestores que não conseguirem aplicar o reajuste definido em portaria precisam, pelo menos, atualizar pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Em 2021, o INPC fechou em 10,16%. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Tanto a Frente Nacional de Prefeitos quanto a CNM, Confederação Nacional de Municípios, que são duas entidades que representam 5.568 municípios brasileiros, fizeram recomendações para os prefeitos terem cautela sobre esse reajuste salarial que está na portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e é no percentual de 33,24%. De lá para cá, jornalista Beto Almeida, as duas entidades ameaçaram entrar na justiça, não o fizeram até o momento, e enquanto havia a discussão no campo burocrático e da legalidade sobre essa portaria, muitos prefeitos de cidades brasileiras começaram a cumprir a portaria do governo federal, como aconteceu aqui com o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e com pelo menos outros 47 gestores municipais do Ceará. E em todo o Brasil, são centenas e centenas de prefeitos que também decidiram reconhecer como legal o reajuste de 33,24% do magistério. E isso significa dizer, jornalista Beto Almeida, que vai se fragilizando o movimento das entidades na contramão do novo piso do magistério. Uma situação que vai levar muitos prefeitos a brigarem na justiça, alegando que os municípios não têm como bancar essa conta. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, novamente aos nossos ouvintes também. Luzenor, essa judicialização, vamos dizer assim, desse processo de reconhecimento do piso nacional dos professores nesse reajuste de 33,24% era algo, de certo modo, previsível, mas que perdeu um pouco, vamos dizer, do efeito quando o governo federal, ou seja, o presidente Bolsonaro, reconheceu e deu o direito aos professores desse piso nacional estabelecido. Então, a partir daí, foi que muitas prefeituras de capitais, de cidades pequenas, passaram também a adotar esse mesmo procedimento. Só que aí, Luzenor, vem a rejeição, a reação das entidades municipalistas. A gente já falou isso daqui. O problema todo é que existe essa questão de se questionar pontos que consideram-se ilegais ou inconstitucionais no projeto que foi aprovado em relação ao novo valor do Fundeb, porque tudo isso está vinculado exatamente aos valores que estão repassados atualmente com base no que foi aprovado do Fundeb no ano passado. É aí que vem o questionamento da Frente Nacional de Prefeitos, das demais entidades municipalistas, de que a ideia de se adotar o piso nacional com os valores anteriores se baseia numa lei mais antiga. Ora, Luzenor, se o próprio governo federal já adotou esse reconhecimento,
Isso significa dizer que o próprio Ministério da Educação tem hoje também esse entendimento, como é que vai essa banda tocar de agora em diante. O problema todo começa aí e nós vamos ter já outros casos de judicialização ocorrendo pelo país, porque na realidade, aqui no estado do Ceará, a gente já falou ontem, se nós temos hoje um número maior do que 43 prefeituras, porque a cada dia aumenta, eu venho acompanhando isso pelo site da FETANS, que é o Sindicato da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, e eles estão fazendo essa atualização diária. Cada dia tem municípios que estão sim aderindo. Tem também outros que acabam indo numa linha contrária. Aqui mesmo, olhando no site da FETANS, por exemplo, eles estão dizendo que o município de Iguatu está indo numa contramão. Ele deu até agora o menor reajuste salarial dado até este momento para os professores, de 10,18%. Chega a ser inferior ao de Maracanaú, que até então era o município que tinha aplicado o menor reajuste, que é de 14,5%. Mas na contramão disso, nós já temos mais de 43 municípios que sim aplicaram o reajuste cheio, como estabelece o que foi aprovado e o que foi reconhecido pelo governo federal. Agora, isso é ruim, é muito ruim. Você citou nessa terça-feira que 3 municípios, Maracanaú, Maranguape e Itapipoca, ignoraram essa portaria por razões locais, justificativa da falta de recursos, e bancaram e anunciaram o reajuste do piso do magistério nessa faixa acima de 10% e bem inferior aos 33%. E no caso de Maracanaú, os professores se revoltaram e anunciaram uma paralisação que seria iniciada hoje, mas o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, foi à justiça e barrou a greve, a paralisação. Exatamente, inclusive eu vi ontem isso na rede social do prefeito Roberto Pessoa, onde ele coloca claramente isso, assim, justiça declara ilegalidade da greve dos professores municipais em Maracanaú, reconhecendo o seguinte: a desembargadora Tereza Neuma Duarte Chaves, que foi relatora da ação impetrada pela prefeitura, garantiu uma tutela de urgência em prol da prefeitura, em ação movida pela Procuradoria do município, dizendo o seguinte, que o sindicato da categoria dos professores, em caso de descumprimento da decisão, ou seja, do movimento considerado ilegal de greve, eles terão que pagar uma multa diária de R$2.000. A desembargadora argumenta que a paralisação, produz efeitos danosos para a população e que a justiça, inclusive, reconhece que o sindicato dos professores de Maracanaú teria descumprido vários aspectos referentes à ilegalidade da paralisação e ao direito de greve, como, por exemplo, não apresentou a ata da Assembleia que autorizou a deflagração do movimento grevista, não apresentou proposta detalhada de garantia da continuidade dos serviços educacionais, que tem que ter um mínimo em relação ao movimento grevista como um todo, e também a ausência de notificação de todos os alunos da rede pública municipal com uma antecedência de 72 horas. Foram os argumentos técnicos utilizados pela desembargadora para dar, então, esta liminar favorável ao município de Maracanaú. Essa greve estava prevista para iniciar hoje. É um movimento, Luciano, que vai trazer desgastes políticos também, não tenha dúvida, para a prefeitura de Maracanaú, mas é o primeiro município que eu vejo aqui no estado do Ceará a dar início, Luciano, é o que a gente chama desse processo de judicialização, ou seja, algo que foi parar e vai parar na justiça. Cena que talvez se repita em outras cidades do Ceará. Mais uma revelação que deixa tristeza no cenário da pandemia, como graves sequelas para os alunos da rede pública. Uma pesquisa mostra que boa parte dos estudantes precisa de reforço escolar. Sátrio Salles chega agora com essa informação. Uma dura realidade a ser enfrentada pelos pais e gestores da educação pública. A preocupação nasce nos números de uma pesquisa que mostra que após 2 anos de pandemia, boa parte dos estudantes precisam de reforço escolar para recuperarem a aprendizagem. A pesquisa Educação Não Presencial na Perspectiva dos Estudantes e Suas Famílias, realizada pelo Datafolha, a pedido do Itaú Social, da Fundação Lehman e do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, ouviu em todo o país, no mês de dezembro de 2021, por telefone, 1.306 pais e responsáveis de 1.850 estudantes. Os números são assustadores. 2 em cada 3 estudantes precisarão de apoio em algum conteúdo.
Para 28% dos responsáveis, a prioridade das escolas nos próximos 2 anos deve ser justamente a promoção de programas de reforço e recuperação. Segundo ainda a pesquisa, os estudantes devem receber um apoio em matemática, 71%, língua portuguesa, 70%, ciências, 62% e história, 60%. Considerada apenas crianças em fase de alfabetização, esse percentual sobe. 76% precisarão de mais atenção das escolas na retomada das aulas presenciais, segundo as famílias. E tem mais. A pesquisa mostra também que 88% dos estudantes da rede pública de ensino tiveram as escolas reabertas em 2021. Segundo os pais e responsáveis, 83% dos estudantes que retomaram as atividades presenciais estão evoluindo no aprendizado. Com redação do site Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Essa tragédia anunciada, Luzenor, a gente está começando a perceber os efeitos dela agora, quando finalmente as aulas presenciais ou ainda no regime híbrido estão voltando de forma mais frequente. Percebe-se o quanto a Covid, de fato, impactou e principalmente prejudicou uma geração inteira. Porque isso daí não é um reflexo que você recupera facilmente. Isso vai exigir um esforço, Luzenor, enorme das autoridades, dos professores, de todo mundo para fazer uma recuperação destas perdas provocadas pela pandemia sobre a população estudantil. E olha, esse caso aí é de alunos que precisam de reforço para acompanhar o conteúdo, que vão precisar ser estimulados, inclusive a estar em sala de aula, extra inclusive. Daí a importância maior ainda do professor e do colégio e dos municípios em avançar no sistema, digamos assim, de regime integral. Não dá para trabalhar hoje apenas, por exemplo, com os alunos no período de 4 horas normais de meio período. Isso não vai surtir resultado. Nós vamos ter uma geração, infelizmente, que vai sofrer efeitos mais adiante.